cuidado com o que você fala para o chat GPT. Vamos falar sobre inteligência artificial. O Sam Altman, o CEO da OpenAI, né, criadora do chat GPT, deu uma entrevista para o podcast do Theo Von aqui nos Estados Unidos, que repercutiu muito. Eu separei e legendei um trecho aí para a gente reagir. Vamos assistir. We will certainly need a legal or a policy framework for AI. One example that we've been thinking about a lot, and this is like maybe not quite what you're asking, this is like a very human-centric version of that question. People talk about the most personal shit in their lives to ChatGPT. It's, people use it, young people especially, like use it as a therapist, a life coach, having these relationship problems, what should I do? And right now, if you talk to a therapist or a lawyer or a doctor about those problems, there's like legal privilege for it. Like there's doctor-patient confidentiality, there's legal confidentiality, whatever. And we haven't figured that out yet for when you talk to ChatGPT. So if you go talk to ChatGPT about your most sensitive stuff and then there's like a lawsuit or whatever, like we could be required to produce that. And I think that's very screwed up. I think we should have like the same concept of privacy for your conversations with AI that we do with a therapist or whatever. And no one had to think about that even a year ago. And now I think it's this huge issue of like, how are we going to treat the laws around this? Well, do you think there should be like kind of like a slowing things down before we move there kind of? Because yeah, that is kind of wild. It's one of the reasons I get scared sometimes to use certain AI stuff because I don't know how much personal information I want to put in because I don't know who's going to have it. I think we need this point addressed with some urgency. And the policymakers I've talked to about it like broadly agree. It's new and now we got to do it quickly. Do you talk to ChatGPT? I don't talk to it that much. Because of this. I think it is. It's because it's like I think it makes sense. To not talk to ChatGPT because no, to like really want the privacy clarity before you use it a lot. Yeah. Like the legal clarity. Tá aí o Sam Altman falando com o Theo Von. Excelente podcast, se você entende inglês aí, vale muito a pena, eu adoro. Mas foi uma conversa, vale a pena assistir a conversa inteira porque esclarece muitas coisas e é um pouco assustador a maneira como esses caras pensam, na real. Vamos começar falando sobre esse ponto aí, sobre a privacidade, né? Quando a gente usa uma ferramenta como o ChatGPT, tudo que a gente digita pode ser acessado por terceiros. É importante ter isso em mente quando você usa não só o ChatGPT, mas qualquer ferramenta quando você está online, inclusive pelo governo, né, por meio de intimação judicial, como ele citou aí nessa conversa. Isso é muito preocupante, né, porque é diferente de uma busca no Google, que a gente sabe que entrega os nossos dados há muito tempo, mas a IA está sendo vendida como algo mais íntimo, né? Quase como um amigo, como um terapeuta, como ele falou, e é daí que vem o problema, porque já tem caso de gente, por exemplo, com problema mental, né? Gente com esquizofrenia aí, que usou o ChatGPT e acabou tendo, sei lá, suas crenças mais extremas, mais bizarras, validadas pela ferramenta de IA. E isso é perigoso, né? A IA, ela não deveria, eu acho, tá tão próxima da nossa vida pessoal sem regras claras de proteção, como um sigilo médico ou um sigilo jurídico que você tem quando você vai a um psicólogo, a um psiquiatra, a um médico, por exemplo, né? Outro ponto que chama a atenção é como as empresas de tecnologia estão tratando os trabalhadores, né? A Microsoft, que é parceira da OpenAI, demitiu milhares de funcionários aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo, solicitou mais de 6 mil vistos H-1B para contratar trabalhadores estrangeiros, que mostra a lógica cruel dessas big techs, né? Enquanto o cidadão americano que tem direito trabalhista, que perde o emprego, a empresa busca uma mão de obra mais barata e muitas vezes, né, em condições aí que acabam até limitando, por questões de visto, limitando os direitos desses trabalhadores. E o que é pior é que essas mesmas empresas estão usando a inteligência artificial para substituir ainda mais pessoas, né? Teve um CEO, não vou lembrar o nome dele agora, que disse em uma entrevista aí essa semana que está extremamente animado para demitir funcionários, porque a IA não faz greve, a IA não pede aumento, é mais fácil de gerenciar. Isso é desumano, né? Mostra que o foco não é o bem-estar das pessoas, né? O foco é lucro, o foco é controle, e os planos desses caras para o futuro são meio assustadores, cara. O Sam Altman, nessa mesma conversa com o Theo Von,
ele falou sobre um mundo aí onde a IA vai transformar completamente a sociedade, né? Ele sugeriu que com a automação de quase todos os empregos, as pessoas vão receber uma espécie de crédito ou fichas aí para viver, distribuídas por essas empresas de tecnologia, e isso soa, obviamente, como um controle total, né? Quase como uma nova ordem mundial aí, onde um grupo pequeno de bilionários vai decidir como a humanidade vai funcionar. Ele admitiu que não sabe como isso vai se desenrolar nessa conversa aí solta, né? Mas diz que está muito tranquilo com a ideia de que o mundo não vai mais ser o mesmo, né? E beleza, não vai mais ser o mesmo, mas vai ser o quê? Né? Ele não sabe, ele só quer a mudança, não sabe como. E se morrer gente de fome, morrer gente por falta de qualquer coisa, dane-se, né? Mais ou menos essa a mensagem. E enquanto isso, o Mark Zuckerberg, né, que está correndo aí para criar o que ele chama de superinteligência pessoal, a ideia é que a gente tenha uma IA que nos ajude aí a alcançar os nossos objetivos, IAs como melhores amigos aí, IAs que ajudem a gente a se tornar a pessoa que a gente idealiza. Parece muito legal no discurso, mas na prática, o objetivo da Meta é substituir o telefone celular. A Meta tem um problema, porque os aplicativos da Meta, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, todos os aplicativos da Meta funcionam, eles rodam em plataformas no telefone celular, em plataformas no Android, celulares Android, ou principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que é a maior fatia do mercado, da Apple, né, o iPhone. E isso é um problema, porque já foi provado que a Apple consegue manipular e reduzir os ganhos com publicidade desses aplicativos da Meta. Então, o sonho do Mark Zuckerberg é eliminar o telefone celular, eliminar esse intermediário, né, entre o consumidor e as propagandas dos aplicativos dele, né? Enfim, é algo também que a gente tem que ficar de olho aí. Além disso, tem o impacto ambiental, né? Esses centros de dados aí que sustentam as inteligências artificiais consomem quantidades absurdas de água, de energia. A gente falou sobre isso várias vezes aqui no canal. E o Sam Altman, por exemplo, ele disse que a solução é apostar tudo em energia de fusão nuclear no futuro, mas enquanto isso não acontece, eles vão gastando todos os recursos possíveis aí do planeta, como se não houvesse amanhã, e sem um plano claro, mais uma vez, para lidar com as consequências. E, por fim, aí o que mais me marcou nessa conversa do Sam Altman com o Tio Von foi uma observação do tio, quando ele diz que quando você olha esses centros de dados em imagens de drones ou imagens de satélites, parece que o planeta está virando uma placa de rede, uma placa de circuito ali. E o Sam Altman concordou, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, assim, é muito rápido, e não é ficção científica, né? Isso está sendo construído agora, de verdade, com uma velocidade assustadora, até difícil a gente acompanhar. E aí, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, a gente precisa falar mais sobre o assunto, e a gente tenta trazer esse assunto sempre aqui no canal. A maioria das pessoas aí, segundo várias pesquisas, está desconfortável com a velocidade dessas mudanças e principalmente com a falta de cuidado dessas empresas em relação às consequências sociais, socioeconômicas, né, dessas mudanças tecnológicas. A IA pode trazer vários benefícios, já tem trazido, né, para quem utiliza essas ferramentas, mas a gente não pode deixar que ela seja usada para concentrar ainda mais poder, né, para destruir emprego, para ignorar a dignidade humana. A gente precisa de regra clara, a gente precisa de proteção para trabalhador, e a gente precisa de um debate sério sobre como a gente quer que o futuro seja. Isso deveria passar pelos políticos, mas os políticos a gente sabe que estão no bolso dessas grandes corporações, e a gente fica esperando o quê? Fica esperando a revolução, né? Enfim, o que você acha disso? Deixa um comentário aí no vídeo, porque é um assunto que não dá para a gente ignorar. A inteligência artificial está transformando o mundo, mas quem vai decidir como isso vai acontecer? O cidadão comum, o trabalhador,
precisa ter voz nessa história aí.